Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começou a reformulação no Corinthians. Cafu, Walter e Marlon no Cuiabá. Ederson, Everaldo e Davó fora do time. Tem mais gente para sair. E afinal de contas, o Herman Cano vai sair do Vasco para jogar no Corinthians? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Não tem jeito, as peças começaram a se mexer. Jogadores que não fazem mais parte dos planos, apontados aí pelo Wagner Mancini, junto da comissão técnica, departamento de futebol, para montar uma equipe competitiva e não contar mais com jogadores que não deram resposta. O primeiro deles já é muito questionável pela sua contratação. A gente já falou sobre isso. Ainda é inexplicável o que o Corinthians fez em relação a esse jogador. O Jonathan Cafu, que foi contratado até o fim de 2023, e está sendo emprestado ao Cuiabá. É um jogador que tem um alto salário, 300 mil reais, perto disso. O Corinthians está pagando a maior parte para tentar aliviar uma parte da sua folha de pagamento. Um cara que jogou 3 partidas, foi relacionado para 4 jogos e não faz mais parte dos planos. É difícil entender. E ele se soma a outros tantos jogadores que o Corinthians simplesmente contrata sem nenhum tipo de avaliação, pagando um salário alto, com um contrato longo, chega no clube, não tem oportunidade, empresta, continua pagando o salário e a dívida só aumenta. Não dá para acreditar. E nós estamos falando do atual presidente, que era diretor de futebol até outro dia, ou seja, ele faz parte também dessas escolhas, o Duílio Monteiro Alves. O Jonathan Cafu está indo para o Cuiabá até o fim da temporada 2021 e a tendência é que outros 2 jogadores também vão para o time mato-grossense. O caso do goleiro Walter e do zagueiro Marlon. O Marlon até chegou a atuar como titular em alguns momentos depois da lesão do Danilo Avelar. E aí o Bruno Mendes começou a receber chance, o Bruno ganhou a titularidade até o Corinthians contratar o Gemerson, e aí o Marlon perdeu espaço mesmo. Por isso que ele está indo também por empréstimo. O goleiro Walter tem uma dificuldade aí, porque o Walter estava querendo não ser por empréstimo, mas sim em definitivo. E esse martelo deve ser batido aí durante a semana para que o Walter vá para o Cuiabá. A gente não sabe ainda de que forma, se ele vai emprestado ou em definitivo. Ele tem contrato com o Corinthians só até o fim desse ano. O Walter que quer jogar, né, gente? E é mais do que justo. Inclusive o Roberto de Andrade, diretor de futebol, ex-presidente, chegou a falar que essa decisão está toda nas mãos do Walter. Por tudo que ele fez no clube desde 2013, por todos os serviços prestados, o Corinthians não iria colocar areia no negócio, não iria complicar ou dificultar a situação dele. Se o que ele optasse seria feito. Claro que não é tão simples assim se ele optar por ir em definitivo. O Cuiabá teria que adquirir os direitos dele. Mas se ele for por empréstimo para querer jogar, o Corinthians obviamente está liberando. Então a tendência é que Walter e Marlon vão para o Cuiabá juntamente com o Jonathan Cafu. O Ederson acertou com Fortaleza, lembram dele? O Ederson que chegou tão bem do Cruzeiro, né, marcando 3 gols consecutivamente naquele Paulistão ali, salvando a pele do Thiago Nunes, depois perdeu espaço. E estava negociando um empréstimo com o América Mineiro, mas o Fortaleza atravessou o negócio, conseguiu levar o Ederson, que tem só 21 anos, né? É um volante que chuta muito bem de fora da área, mas segundo alguns treinadores não entrega muito mais do que isso. Hoje em dia, para você ser um volante participativo, combativo ali no meio, você precisa ser um pouco mais dinâmico, né? O que falta ao Ederson em alguns momentos. Embora tenha a idade ainda para corrigir essa questão, esse quesito. Ele vai jogar no Fortaleza, então, até o fim da temporada, o volante Ederson. O Fecim, que fez uma boa temporada pelo Bahia, um jogador da base do Corinthians. Eu estive presente, inclusive, naquela copinha de 2018, se não me engano, quando ele sofre uma fratura grave num jogo lá em Sorocaba, e numa disputa com o goleiro, assim, ficou muito tempo sem poder jogar, voltou, foi emprestado ao Bahia, quase não foi utilizado, né, porque ele foi para o Sub-23, fecharam o Sub-23 do Bahia, foi para o profissional, acabou tendo oportunidade, e o Mancini entendeu que ele não seria utilizado nessa temporada, então o Corinthians reemprestou ao Bahia até o fim dessa temporada. O Richard, outro volante que o Corinthians mantém aí, que hora volta, hora vai, ele foi emprestado para o Atlético Paranaense, mas esse tem contrato até o fim da temporada mesmo, né? Então ele continua emprestado. O Matheus Davó, que muita gente achou que ele poderia ter mais oportunidades, eu começo a rir porque é uma coisa inacreditável, né? O Corinthians contrata o Davó do Guarani e empresta ao Guarani.
É meio doido isso, né? Até o fim do Campeonato Paulista. Então até o dia 31 de maio, o Davó vai jogar no Guarani para disputar o Paulistão e tudo mais. Depois ele volta e o Corinthians pensa o que vai fazer com ele. E outros dois jogadores que estão fora dos planos, um deles é o André Luiz. O André Luiz, aquele que foi negociado com o futebol da Coreia, o clube não pagou, o Corinthians foi na FIFA, o cara voltou e tudo mais, ficou treinando ali no CT e o Corinthians entendeu que não, ele não vai mais jogar e tal, tá procurando um clube para ele. O Everaldo, que inclusive estava aqui, fez gols importantes logo na chegada do Mancini, né, contra o Atlético Paranaense, contra o Vasco, mas houve a consciência, a conclusão de que ele não corresponde, ele realmente não dá conta do recado. Então o Everaldo sequer foi inscrito no Campeonato Paulista e está procurando um clube também, é outro que deve ser emprestado. Todos esses jogadores, então, que estavam meio que por aqui, que poderiam ser utilizados, não farão parte dos planos do time a partir dessa temporada de 2021. Tá, mas então o Corinthians vai contratar? Bom, aí que eu vou chegar na grande história desse vídeo que vocês querem saber. Mas antes, para já dar uma manchete, a gente está percebendo, né, qual o estilo de negócio ou contratação do Corinthians. É não investir muito, é valorizar os meninos, como a gente já viu aí no fim de semana, o próprio Rodrigo Varanda, o Cauê entrando no segundo tempo, o Matheus Araújo sendo relacionado, outros tantos atletas que desde segunda-feira passada já estavam treinando com o profissional para ver se algum pode ser aproveitado. E como a gente já falou aqui também, muita calma nessa hora, é um processo, nem sempre o moleque vai estourar no primeiro jogo, é preciso muita calma com os jovens. Pode ser que algum assuma responsabilidade e desponte, pode ser que ele oscile. Tudo isso vai acontecer numa temporada em que os custos não serão elevados e que a paciência do torcedor precisará ser ainda maior. E aí que eu entro na grande especulação desse começo de semana, que é a possibilidade do Germán Cano argentino jogar no Corinthians. Ele que defende o Vasco da Gama e tem contrato até o fim dessa temporada de 2021. O site Meu Timão, que acompanha o Corinthians diariamente, fez uma checagem e ninguém falou sobre isso. Na verdade, ninguém falou sobre a contratação, porque houve a negativa de que o Cano pudesse defender o Corinthians. Exatamente pelo perfil de negócio. A gente está falando de um atacante de 33 anos que é um definidor nato, fez muitos gols, fez 24 gols em mais de 50 jogos pelo Vasco, realmente foi muito bem num time que foi rebaixado, ele ainda foi um dos destaques. Agora não é o que o Corinthians está procurando. O Corinthians está dizendo claramente que quer apostar em jovens, atacantes de mais mobilidade, mais movimentação, e entram nessa lista outros atletas cogitados também e de certa forma valorizados, que não são baratos, como o Gilberto do Bahia, como o Nicão do Atlético Paranaense, esse então com valores muito acima do que o mercado paga, porque o Atlético quer faturar também com um jogador de muito destaque que foi campeão nos últimos anos, mas não faz sentido o Corinthians investir muito em jogadores que já têm uma idade elevada. Então não faz parte dos planos, não faz parte do modelo de negócio, não faz parte do perfil. Jogadores como todos esses que eu citei, e especialmente o Germán Cano, que pode ser que seja negociado com outro clube para não disputar a Série B pelo Vasco, mas o empresário dele também concedeu entrevista à ESPN e disse que não tem nenhuma proposta e que se não aparecer algo muito legal, ele vai cumprir o seu contrato com o Vasco da Gama. É óbvio que é um jogador que se valorizou, mas o Corinthians não vai fazer esse tipo de contratação, investir num jogador mais veterano que a gente não sabe se vai dar resultado. A tendência é que dê, né? É um cara que sabe botar a bola para dentro, o Corinthians precisa de um jogador assim, mas sempre é um risco, uma aposta e custa, né? E não é o tipo de negócio que o Corinthians quer fazer. Vem de graça, com uma luvas baixinha, aquela coisa toda, né? A bonificação na assinatura do contrato, um salário inferior. Bom, aí o modelo muda. Agora, conforme estão tratando aí o Cano no Corinthians, esqueçam, não vai rolar. Muita paciência, torcedor do Corinthians. Será mais um ano de transição, de compreensão dos fatos, de superação, para que o Corinthians possa ajustar suas contas e, quem sabe, disputar um título ou outro. Vai ser difícil competir com os outros concorrentes, os outros clubes que hoje estão com mais dinheiro, né, para poder pagar. O Corinthians não tem, então vai ter que se adequar com aquilo que tem hoje. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, volto na próxima. Tchau!